Hoje o Pessoas de Valor vai falar sobre calma. Calma no controle da ansiedade, calma nas atitudes e principalmente em algumas características humanas que quando a gente está falando de desenvolvimento humano, quando a gente está falando de autoconhecimento, a gente num determinado momento pensa assim, será que eu estou bem? Será que eu tenho resiliência? Será que eu estou consciente? E aí envolve atenção plena, um monte de templates, vamos dizer assim, né, de presets. E para isso está aqui meu amigo e irmão Roberto Debski, um programa só nosso, porque hoje o entrevistado, né, o que normalmente a gente faz o programa em três, é o Projeto Calma, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente já faz há tanto tempo e que já atendeu tantas pessoas e está no momento, a gente está agora nesse momento que a gente fala de pós-pandemia. Na verdade não vai existir pós-pandemia nunca mais, né, porque a pandemia sempre vai ficar aí acompanhando, é vacina todo ano, né, um monte de situações. Então a gente pode dizer o seguinte, vamos falar no Projeto Calma, né, no retorno das nossas atividades, nesse momento que as coisas estão começando a voltar também presencialmente, né? Obrigado, Roberto, pela tua presença. É um prazer, Ari, a gente está junto mais uma vez, e há tanto tempo que a gente está junto, né, nesses projetos, são bem mais de 10 anos que a gente vem levando, aprimorando isso. O Projeto Calma é um projeto nosso de mais de uma década, que começou num formato, já evoluiu para outras formas, e hoje a gente traz essa possibilidade, né, de, com a mudança que o mundo da pandemia nos trouxe, né, desse alcance online, de poder também transmitir esse projeto para pessoas muito distantes, mas que tanto precisam, né? Porque a pandemia trouxe isso, ela potencializou coisas positivas e negativas. Então, o positivo é a gente poder fazer o trabalho online e divulgar isso bastante. Por quê? Porque o negativo veio, que foi o aumento, assim, da ansiedade, do estresse, das dinâmicas de dificuldade de relacionamentos, né? As pessoas sofrendo muito por conta da pandemia. Então eu tenho plena certeza que nesse momento, tudo que puder agregar algo, uma visão teórica e prática principalmente, que é o que nós trazemos, né? De ferramentas para poder ajudar as pessoas a trazer mais consciência e, de modo prático, trabalhar para melhorar o nível de ansiedade, de estresse e conseguir levar, né, a vida de uma maneira um pouco mais leve, mais tranquila, eu acho que é muito positiva, né? Que bom que a gente pode fazer isso. É legal de pensar, assim, que quando a gente começou a desenvolver, desenhar e depois aplicar, colocar em prática, a gente não imaginava nesse cenário todo que a gente vive hoje, mas ao mesmo tempo a pandemia de certa forma foi um catalisador de vários aspectos que são, digamos, os reloginhos ou os checkpoints para despertar a tal da ansiedade ou para as pessoas entenderem ou terem consciência da ansiedade. Então, por exemplo, na pandemia cresceu muito medo. As pessoas ficaram com muito medo porque era medo de contaminação, medo disso, medo daquilo. Então, assim, o medo é um fator que a gente trabalha muito quando a gente está falando do controle de ansiedade, porque efetivamente gera, né, produção de adrenalina, envolve uma série de questões metabólicas, né, orgânicas. E um outro lado, que é o lado do confinamento. Então, assim, muitas pessoas acabaram ficando preteridas das relações humanas e é uma coisa que é super fundamental, né, para o cérebro, que é a troca de experiências, é a troca até de afeto mesmo, né, de poder abraçar, de poder conversar. Como que você tem sentido, né? Você estava na linha de frente, está na linha de frente ali, né, na parte médica, tal, de atendimento. Como você tem sentido isso? Assim, vai realmente surgir aí uma nova pandemia, que é a pandemia pós-confinamento? Não é nem pós-pandemia, mas pós-confinamento? Sim, isso é uma realidade triste, infelizmente. A gente já sabia, a gente vem aprendendo, na verdade, né, desde o começo, que vai ter uma terceira, quarta onda, que vai ser a onda psicológica, a onda do sofrimento emocional, e eu percebo muito isso no meu dia a dia, na linha de frente, tanto como médico como psicólogo, né, que todo mundo está afetado por isso. Esse isolamento foi uma realidade para muitas pessoas, principalmente para os idosos, e uma categoria que não estava sendo muito avaliada com isso, que são as crianças e os jovens, que também eu acho que estão sendo até mais afetados do que os idosos, né? Por quê? Porque as crianças, os jovens, os adolescentes ficaram 1 ano e meio sem aula presencial, presos em casa praticamente, né? Naquele convívio familiar que muitas vezes se tornou conflituoso. Quando a família não estava bem, isso potencializou o mal-estar, né, nos relacionamentos de família. Quando a família estava bem, de alguma maneira houve um suporte. Mas os jovens, por ficarem isolados em casa,
tendo que ficar horas e horas na frente de uma tela para assistir aula, que a gente sabe que é contraprodutivo, não é efetivo, é um estresse, um sofrimento grande, longe dos amigos, nessa fase tão necessária de sociabilização dos jovens, né? Então estão sofrendo muito, as crianças, os jovens estão precisando disso, os idosos que ficaram isolados por serem grupo de risco e os adultos também, que de repente passaram a viver no home office, quem trabalha, na sua maioria, também diminuindo esse contato social. E a gente sabe a importância do convívio social para as emoções, para a saúde, né? Então, nesse momento, mais do que nunca, uma das consequências difíceis da pandemia foi esse adoecimento das emoções por conta das restrições, das limitações do medo. A ansiedade é o medo do futuro. Será que eu vou adoecer? Será que eu vou morrer? Será que eu vou perder alguém que eu amo? Será que eu vou perder meu trabalho, minha fonte de renda? Então, o mundo passou e está passando nesse ano e meio, daqui a pouco estamos chegando a 2 anos, um momento de grandes desafios, de uma crise imensa, de muitos desafios, e tudo que puder ser feito para ajudar as pessoas nesse momento é necessário. Uma questão, assim, um ponto que eu sempre considero quando a gente, inclusive da palestras, a gente está falando para as pessoas nas lives, aqui no programa, é essa relação que existe entre você com você mesmo e você com os outros, assim, as expectativas que a gente tenta atender dos próximos. Muitas das coisas que a gente percebe aí nas relações interpessoais é uma questão de atender expectativas. Muitas vezes a gente tem pessoas, e às vezes a gente mesmo cai nisso, de querer tocar a nossa vida e fazer para agradar os outros, né? E aí então gera muitas vezes frustração, tal, e aí também vem uma série de outros aspectos que envolvem o emocional. No momento da pandemia, parece que as pessoas ligaram o botão sobreviva, porque aí eu já não estou mais me preocupado se o meu chefe ou se o meu parceira tal, a gente está pensando assim, eu preciso sobreviver. E aí muita gente surtou mesmo, né? Tipo, ficou assim, eu estava vivendo para o outro e de repente eu tenho que olhar para mim. As pessoas estão preparadas para se olhar no espelho, assim, nesse momento? Porque a sensação que eu tenho, Roberto, é que, e a gente conversa com as pessoas ficam com medo de se olhar no espelho, sabe? De olhar, né? O que eu vou ver nesse espelho? Tem um pouco isso também, essa questão da percepção da sua própria identidade? A gente, estudando a sistêmica, a gente sabe que existem basicamente 3 tipos de relacionamento. Tem o intrapessoal, eu comigo, o interpessoal, que são os relacionamentos, e o sistêmico, que é o que a gente traz da nossa vivência familiar, o que a gente herda de características. As pessoas, muitas estão preparadas para olhar para si e muitas ainda não estão, mas eu vejo isso como algo essencial. Em algum momento da vida, seja com a idade que for, e quanto mais cedo melhor, a gente vai precisar olhar para dentro da gente, para realmente tudo isso que a gente fala, o autoconhecimento, né? A-U-T-O. O que é o autoconhecimento? É o conheça-te a ti mesmo, que já é lá dos gregos antigos, né? A gente precisa conhecer a nós mesmos, o que nós temos, não só na nossa máscara, que é o que a gente mostra para o mundo, e muitas vezes a gente vive mostrando a máscara para a gente também. Chegar na sombra, os conceitos do Jung, máscara, sombra e self, chegar na sombra e ver quais são minhas dificuldades, meus desafios, né? O que eu trago que eu preciso olhar melhor. Não adianta jogar e esconder para baixo do tapete. Somente quando a gente traz essa visão de olhar para nós mesmos, entender quais são as nossas questões, os nossos problemas, e muitas vezes procurar ajuda, né? Porque às vezes a gente não vai conseguir trabalhar com essas questões que são tão difíceis, tão longas, né? Que nos acompanham desde tanto tempo e muitas vezes no próprio sistema, porque são o interpessoal e sistêmico ali. A gente vai precisar de ajuda profissional, um olhar da terapia, um olhar da constelação, para procurar trazer a origem disso e, de repente, com a consciência, entendendo a origem, encaminhar para um modo mais saudável de vida, porque é possível para todos nós. Agora, precisa querer, precisa buscar e muitas vezes encarar, porque não é fácil, né? A gente olhar e descobrir os nossos pontos fracos e os nossos vícios, as nossas dificuldades, todos temos.
Perfeito não existe. Uma coisa assim que até a gente fala muito, né, dando treinamentos juntos, assim, e no caso do Projeto Calma a gente vê muito isso, assim, as pessoas às vezes não conseguem identificar as emoções, né, porque às vezes eu nunca vou me esquecer um dia a gente conversando com uma treinanda e ela estava falando de ansiedade e de repente a gente conversando nós três, assim, a gente estava falando de frustração e não de ansiedade. Então, assim, às vezes as pessoas falam, eu sou ansioso. Às vezes você não é ansioso, às vezes você tem um outro ponto, né, para trabalhar e aí tudo vai para conta da ansiedade. No caso agora do confinamento, as pessoas, e muitas pessoas acabaram forçosamente tendo que ter um ambiente profissional, um ambiente de família, tudo dentro de um mesmo espaço físico, e aí os conflitos que eram de uma área foram para outros, e aí então esse conceito de pertencimento, de identidade, fica uma grande confusão, porque eu estou trabalhando em casa, tendo que administrar de repente a família, mas ao mesmo tempo naquele momento, naquela estação de trabalho, no notebook, no computador, eu estou com a minha empresa e o mundo inteiro conectado ali, cobrando, né, desempenho, cobrando resultados, assim por diante. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, a gente volta já já com Pessoas de Valor. Sou a Carolina Maranho, estou aqui hoje conhecendo do Projeto Calma e assim, eu posso dizer que tanto o Ari quanto o Roberto foram muito felizes em fazer essa parceria. Pensando em tudo que acontece no mundo, no dia a dia, a gente poder ter um momento desse para dar um start, poder mudar o mindset é extremamente importante. O Projeto Calma com certeza vai contribuir muito com a minha vida e isso vira uma corrente para poder desdobrar isso com tantas pessoas e que todos possam vir participar desse momento que é um grato presente. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes.
meu nome é Rosana Nunes, eu sou escritora e estou aqui fazendo esse curso porque eu sou uma pessoa muito ávida de conhecimentos e está sendo uma grande experiência trocar com essas pessoas fantásticas como o Dr. Roberto e o professor Ari. Estou gostando muito, recomendo. Estamos de volta com Pessoas de Valor e a gente hoje está aqui com o Roberto Debski. A gente escolheu um tema que é calma, né? Controle de ansiedade, tudo que envolve essa expressão, esse conceito calma, porque nós dois temos um projeto que é o Projeto Calma, que já está aí uma década fazendo e atendendo, né, e proporcionando uma série de dinâmicas, né, para facilitar ou para melhorar um pouco a qualidade de vida das pessoas que passam pela gente. Roberto, se a gente fosse dividir ali o que a gente faz, né, em termos de dinâmicas, de palestras e tudo mais, a gente tem um projeto que trabalha, digamos, os pilares do controle de ansiedade, né? A gente pode definir assim. Para quem está nos assistindo, eu sei que vai parecer meio didático, mas quais são os pilares assim, que a gente poderia dizer que a gente trabalha, por exemplo, lá no Calma, que são importantes? Eu já vou até pontuar, desculpa, mas já vou até pontuar um que para mim é muito vital, porque eu trabalho com isso, que é a respiração. Né? Então a gente ensina a respirar é um ponto importante. Eu diria, Ari, que assim, claro, deixar bem claro que isso não exclui o cuidado médico, psicológico, né? O Projeto Calma ele não se propõe a substituir nada, mas complementar como uma ferramenta que vai ampliar a consciência e vai trazer métodos práticos e vivenciais do dia a dia que possibilitam as pessoas trabalhar junto, né? Se a pessoa já faz um tratamento médico ou com medicamento, inclusive, se for o caso, um psicológico, ela vai poder somar as ferramentas do Projeto Calma no seu dia a dia e potencializar o efeito, né? E os pilares são muitos. Você falou da respiração. É fundamental trabalhar o conceito de uma respiração saudável, correta, consciente, que traga um alívio dos sintomas físicos e emocionais. Então, respiração está na base da meditação também, e é um outro pilar que a gente pode trazer, né? O mindfulness, a consciência de todas as atitudes, de tudo que a gente faz, da nossa postura corporal, da nossa respiração, né? Dos nossos relacionamentos. Então, trazer esse pilar da respiração, do mindfulness, vai se somar aos outros, né? Quando a gente trabalha também o biofeedback, que é uma parte, eu mesmo, né, que estou lá dando treinamento, quando eu vejo o Roberto aplicando essa parte que ele que dá, né, que ministra, é incrível, né, ver a conexão que existe entre mente e coração, né, ou mente e alma, né, é incrível. Para quem não conhece, né, é utilizado através de um equipamento que vai medir a resposta fisiológica do corpo do sistema nervoso autônomo de uma maneira visível, ali, visual, ao padrão de respiração, ao padrão dos pensamentos. Então a pessoa, através do uso do biofeedback, que é usado em psicoterapia, que é usado com atletas para treinamento, que é usado no controle e gerenciamento do estresse e da ansiedade, esse uso do biofeedback vai mostrar para as pessoas como elas conseguem administrar o seu padrão fisiológico, sua respiração, sua postura, os seus pensamentos para gerar um estado de calma e sair do estado de ansiedade. Então o biofeedback é um dos outros pilares. A consciência, inclusive, da alimentação. É isso que eu ia até falar, né? A alimentação, a respiração e a alimentação, para mim, são coisas basilares, fundamentais, né? Porque muitas pessoas trazem o parâmetro da ansiedade, do estresse, descontando na alimentação de uma maneira equivocada, inconsciente, trazendo distúrbios alimentares, como a obesidade, a compulsão alimentar. Então, para o Projeto Calma, a gente também trouxe essa dinâmica da conscientização da alimentação. São tantas coisas que a gente traz, a própria parte das explicações, né? A parte teórica, que é uma minoria, muita neurociência envolvida. Hoje em dia, a neurociência e inteligência emocional, assim, gestão da emocionalidade, muito, né? A gente fala. É fantástico, é incrível, porque dá uma base, né? Uma base científica, inclusive, um parâmetro confiável da utilização de tudo que a gente pratica lá, a visão sistêmica que a gente traz também para o Projeto Calma, porque muitas vezes os padrões comportamentais que a gente segue, sem saber, sem pensar, o estresse, a ansiedade, vem de
um padrão do nosso sistema que a gente replica e repete sem ter consciência também. Então, olha só quanta coisa, né, num projeto, assim, entre aspas, que não é terapia, mas é terapêutico, né, que a gente traz para mostrar e para ensinar para as pessoas levarem para o seu dia a dia de uma forma prática e efetiva, né? Isso eu nem falei de tudo ainda, mas isso são algumas das possibilidades do Calma. Como o programa a gente sempre fala, né, que a gente não faz jabá, né, não faz propaganda, a ideia é que a gente está trabalhando um pouco essa questão do controle de ansiedade, não falando só, né, do projeto, né, a gente está falando aqui um pouco dos pilares dessa questão do controle de ansiedade. A gente vai voltar agora com presencial também, a gente tem um projeto que a gente está já fazendo há um bom tempo online que está sendo construído, né, para lançar, para poder atender o Brasil todo. E voltando agora, retomando com presencial, a gente estava até conversando, né? Quem sabe aí para quem está assistindo, nesse momento que o programa está no ar, que está aparecendo aí no vídeo já a data que vai acontecer, né? E o local, porque a gente, nos bastidores, a gente fica assim, né? Aonde a gente vai fazer, né? Então a gente ainda está fechando o local, mas certamente agora na gravação ainda não tem definido, mas quando esse programa for para o ar, aí já vai ter o local aí também aparecendo no vídeo, e tem o projeto calma.com, né? Que aí tem o site, né? Então assim, as pessoas podem ir lá, e também no Instagram, né, Roberto Devski ou Ari Brito, e conseguir todas essas informações. Então é bem bacana. Tem mais alguma coisa que a gente, acho que falou um pouquinho, né, de tudo? Falamos assim, da base, tem mais coisas, né? Mas como você falou, não é uma propaganda, mas é dizer quais são os pilares que a gente está trazendo, né, para possibilitar as pessoas a trabalhar esse gerenciamento das emoções, esse controle do estresse, da ansiedade, né? E a importância de voltar para o presencial também, que a gente tem investido muito na formação e na produção do online, que daqui a pouco vai sair também. Mas como é legal a gente poder, com segurança, nesse momento, estar junto com as pessoas, fazer um workshop presencial com todos os cuidados ainda que são necessários, né? Ou seja, a gente vai retomando a vida, e que a gente possa retomar a vida com um padrão de equilíbrio emocional, de saúde, né? Saúde emocional, sistêmica, e é o que a gente está buscando. E quando a gente fala de ansiedade, né, para você que está assistindo, fala, poxa, o tema de hoje é o quê, né? Falar de calma. A calma, né, ou o controle de ansiedade, a gestão das emoções mesmo, né? Porque a ansiedade acaba sendo uma ponta de um iceberg, vamos dizer assim, porque muitas vezes as causas envolvem uma série de fatores. De certa forma, a gente está falando também de qualidade de vida, né? Assim, a gente está falando de melhorar a sua qualidade de vida. Então, quando você fala, pô, vou controlar minha ansiedade, vou começar a administrar melhor a minha inteligência emocional, vou conhecer um pouquinho do meu cérebro, me conhecer um pouquinho, e aí o autoconhecimento é importante, a gente está falando basicamente, você que está assistindo, de ter uma melhor qualidade de vida. Então, fica aí essa orientação, né, e esse convite para que você que está assistindo possa nos seguir lá nas nossas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo, e em breve a gente se encontrar presencialmente, né, que é o legal aí desse momento que a gente está vivendo, e a expectativa, né? Ninguém está ansioso, né, Roberto, para isso, não é ansiedade, só na expectativa para realizar esse encontro, tá bom? Então fica com a programação da Santa Cecília TV, e a gente volta na próxima semana sem ansiedade. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu
e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa.